Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? A atividade de língua portuguesa de hoje é para vocês trabalharem na página 53 do livro de português e vocês vão criar uma narrativa embasada na mitologia grega, em personagens gregos que possuem superpoderes, dentro daquilo que nós já havíamos falado, onde os poderes deles são embasados em fenômenos da natureza, onde tem o vilão, onde tem o herói, né? E em cima disso vocês vão criar, né? Tanto o personagem como o enredo para essa narrativa. O que é isso, Chaval? Criar um enredo. Então vocês vão criar uma história. Só que para criar uma história, criar uma situação problema, todo aquele desenrolar de uma narrativa, a Tia Val, antes disso, a Tia Val vai relembrar vocês alguns passos que nós já conversamos sobre isso, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da história, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente começar, nós vamos estar falando aqui de mitos gregos, né? Embasados nos mitos gregos, nós vamos criar uma narrativa. Então, olha só o que eu tenho aqui. A narrativa, ela começa com a introdução da história. Toda história, ela tem que ter essa introdução. Para quê? O que você vai abordar na introdução da história? É o local onde se passa a história, apresentar os personagens que farão parte dessa história, quem serão esses heróis, quem serão esses vilões, né? Quais os poderes que ele tem e situar o leitor da situação, né? Quando foi há muito tempo atrás, na Grécia Antiga, existia o pai, a mãe, não sei. Aí vocês aqui que vão introduzindo essa história com o intuito de situar o leitor daquilo que está acontecendo. Tá, fez essa introdução, fez essa localização desses personagens, nós vamos passar para o desenvolvimento da história, para falar um pouco sobre uma situação conflituosa. O que está acontecendo? Qual que era o desafio, né? Sobre um possível desafio. E lembrando que no desenvolvimento, nós conversamos um pouquinho sobre isso, tem o clímax da história. O clímax dessa história é o ápice, né? A parte emocionante da história. No Teseu e na Pele de Leão, o clímax da história é quando ele está com a taça na mão e ele vai para beber a taça, e quando ele tira a espada e o pai dele vê que a espada é a espada dele, que ele havia entregado para a família. Então ali é o clímax da história, é o ápice da história, é onde tem uma parte emocionante, que dependendo da situação, o rumo da história pode ser um desastre, como pode ser também um sucesso. Dando sequência a isso, nós temos a conclusão. É o que acontece, né? Como que termina essa história, como que resolve essa situação, problema, os personagens, o final dos personagens, aquele vilão, aquela pessoa que queria realizar alguma maldade, qual que é o final dela, o que acontece com ela. No caso de Teseu e a Pele de Leão, o Teseu vai no labirinto e consegue matar o Minotauro, que vinha excluindo os jovens daquele lugar, enquanto que a madrasta dele foge, porque ela tentou assassiná-lo colocando a poção, né, o veneno na taça dele. Então, assim, você dá finais para os personagens da história, concluindo, resolvendo a situação. Dando sequência ao nosso trabalho no livro de língua portuguesa, na página 53, linhas e entrelinhas, nós vamos fazer o planejamento da história. Ou seja, primeiro você vai planejar essa história. Vamos pensar o que eu vou fazer nessa história, o que eu vou escrever.
né? Como será a história? Do que ela vai tratar? Quando e onde ela acontece? Em que lugar que ela acontece? Em que período que ela acontece? Quem é a personagem principal? Como que ela é? Quais os poderes que ela tem? E quem que é o seu inimigo? O que esse inimigo deseja? Qual que é o plano desse inimigo? Então, diante disso, após vocês fazerem todas essas análises, vocês vão escrever o texto de vocês e vão publicar aqui no Google Classroom.